Quando eu assisti esses filmes mostrando sobre os rituais de sacrifício de civilizações antigas, né? Eu me perguntava por que que as outras pessoas não reagiam, aceitavam, mas olhem para as nossas pessoas hoje em dia. Por que que elas simplesmente aceitam que outros da sua espécie sejam cruelmente mortos em catástrofe, ou pré-apocalipse, ou já apocalipse completa? Não seria a hora então deles, né, desse apocalipse, ser dado apenas àqueles do mal? Elas não teriam que pensar isso aí, poxa, então está lá escrito num livro que vai chegar um apocalipse e vai um monte de morrer, vai vir água, vai fogo, praga, tudo. Elas não tinham que pensar, mas está errado? Poxa, se é o final, vai ser o final do mundo, vai ter tudo isso aí. O certo não seria que aqueles que fizeram mal paguem na frente dos que são bons para serem recompensados, né? Eu acho que o final do mundo deveria ser assim. Chegou o final do mundo, então tudo tinha que ser revelado para nós. Todas as cortinas, todos os véus deveriam cair, se abrir, todas as verdades. O que eles deram para a gente como verdade sendo revelada? Ai, novo ordem mundial, ai, governo secreto, oculto, essas besteiras aí do despertar do sistema, que não desperta ninguém, só aprisiona em seus assuntos. Como deveria ser o final do mundo? Chegaria o grande dia. O tal Deus Todo-Poderoso se apresentaria, luzes iluminavam o mundo inteiro, a natureza se refazia instantaneamente, os céus se abriam para o amor descer em todo o seu poder de pureza e liberdade. O final seria que tudo seria revelado para nós. Os bons seriam elevados, seus corpos seriam liberados dos limites e dependências. No último momento, os bons estariam com corpos imensos e lindos para ter de volta a lembrança de como teria que ter sido. Todos os corpos aqui deveriam ter sido livres, lindos e saudáveis. O sistema roubou tudo. Portanto, no final, tudo seria dado de volta. Todos experimentariam tudo aquilo que eles não puderam por causa desse sistema. Aquelas pessoas que já se foram apareceriam todos de volta, porque eles também têm que participar desse final. Como só a gente vai ter um final? Não tem sentido só a gente ter um final. Eu já questionei isso aí nos meus vídeos. Por que que aqueles que se foram não estão tendo essa experiência que nós estamos tendo aqui? Porque somos especiais assim, que só a gente vai ver o final do mundo? Bom, as pessoas boas que estão doentes, elas sentiriam os corpos curados. A mente estando livre, milhares de informações da memória original começaria a reaparecer. Olhos límpidos, cristalinos, todas as pessoas teriam olhos de repente azuis, verdes, prateados, dourados. Todos estariam livres, né, no físico, na aparência. Tudo que foi aprisionado nesses físicos, nessa aparência, defeitos, padrões, né, de beleza, dos físicos e tal, tudo finalizado. Tudo aquilo que o sistema considerou pra gente, né, fez a gente considerar como feio, todas aquelas pessoas de repente não têm mais esses padrões. Voltaria, portanto, ao estado original, que todos eram lindos. Não tem essa coisa de um lindo ser mais lindo que o outro, e se for todos lindos, ficariam todos iguais. Não, pode ser todos lindos, mesmo que não sejam iguais. Mas no sistema é assim, o feio e o bonito, o feio e o belo. Bom, não existindo mais esse padrão do feio nem belo do sistema, porque o bonito do sistema é do sistema. A gente acostumou a achar que é bonito, mas não é. Porque o belo do sistema, né, o belo dele é dentro dos padrões dele. Então não existiria mais padrões nenhum, então seria um belo que nós não conseguimos ver com nossos olhos ainda, porque estamos vendo com os olhos do sistema. A partir do momento que chegou o final do mundo e tudo está sendo revelado, a gente vai ver com os olhos livres, sem nada do sistema.
a audição perfeita, poderes estariam sendo recuperados, a gente poderia flutuar, a gente não precisaria mais do oxigênio para respirar, ou então a gente iria começar primeiro a respirar o ar, alimentar do ar, estômago, todos esses órgãos vão desaparecer. Isso não quer dizer que o corpo ia murchar, é só que está sendo preenchido por luz, por amor, por algo belo que não pesa ao corpo. Tinha que voltar a sentir aquela sensação do corpo livre e independente, porque os órgãos é para fazer o corpo dependente dos recursos materiais de onde você tem que ficar aprisionado. Quando você não tem dependências dos recursos, você não vai precisar comer nada dele. Então vamos supor, primeiro o corpo voltaria a usufruir, né, do alimento, do ar, da luz, e depois isso aí também sairia. Ficaria livre de tudo, nenhuma dependência mais, nenhum limite. Então tudo voltaria a ser perfeito, seres humanos todos, os que já morreram e os que estão morrendo agora, tudo voltaria para sentir as mesmas coisas nesse grande final. Luzes esplêndidas do céu e o ar seria diferente, os cheiros, todo o sistema, aqueles cheiros que a gente está acostumado, até os que a gente acha gostoso, vai sumir tudo, todos vão sumindo e vai aparecendo para nós todas as corrupções que esse mundo já sofreu, e nos nossos corpos, nos corpos dos animais, tudo que já sofremos, vai aparecer toda a recuperação ali diante de nós. O que está no nosso corpo a gente vai sentindo, e o que for fora a gente vai sentir, a gente vai ver, como se fosse assim que a Globo passava no final do ano, esqueci, retrospectiva, e mostrava as coisas do passado. Nós viríamos isso, voltando esse retrocesso, mas é um retrocesso para o original nosso. Então as plantas que já passou todas aquelas corrupções, manipulações, tudo sendo mostrado até chegar àquele primeiro ponto que era belo, perfeito, legal, tudo certinho, que não atacava nós, as temperaturas, todas essas coisas de estação de ano, que foi manipulação, que foi implantado, os extremos, frio, calor, tudo isso sendo desaparecido, a chegar ao quê? Aquela temperatura amena, perfeita, verde, linda, que era para sustentar a vida de tudo e de todos. A natureza voltando a ser espontânea, aquela que foi criada para sustentar, dar sustento, felicidade, alegria, tudo que era para os seres que aqui estivessem. Então, aí sim, está chegando o final do mundo, de verdade, porque agora está sendo tudo revelado. Essa é a verdadeira revelação. E todos viriam, todos nós, os que já foram, tiveram que voltar para experimentar esse final, e a gente que está aqui, nós viríamos. E todos nós poderíamos ver os culpados, aqueles culpados de todo o mal seriam mostrados, desmascarados, e eles iriam desvanecer em finalização ou recuperação, se tornando flores ou se tornando vento, alguma coisa eles teriam que receber para expirarem o mal que eles criaram. E não haveria catástrofes na natureza sendo manipulada para matar pessoas inocentes. Que diabo de final é esse de ser do bem? Isso não é final. Isso é o sistema fazendo uma encenação de final, que não finalizará nada, apenas vai abreviar um bocado de nós. Esse sistema aqui, ele não termina, ele não finaliza de verdade, ele finaliza as histórias, ele finaliza a gente sempre, a gente vem aqui, morre e vai embora. Ele finaliza um objeto, uma coisa, mas a ele não, então esse final é falso, ele não acaba. Quem acaba somos nós, é desse jeito que ele faz. E esse, vai acabar o final do mundo. Que final é esse? Olhem no tal livro sagrado a dica que eles deram, que veio águas, mas um senhor com animais, tudo isso aí, essa história aí tem outro sentido, né? Mas vamos pegar esse sentido superficial. Ele com os animais, salvou aquele tanto de animais, e sua arca, se salvaram, e depois o que aconteceu? Recomeço, não foi? Então não é final. Final quer dizer acabou. Aí não acabou coisa nenhuma, recomeçou. E todo recomeço do sistema traz tudo dele de novo. Não tem como recomeçar um mundo para ser de amor se tiver assim, uma pontinha de alguma coisa do sistema. Isso aí é como rabo de lagartixa.
volta tudo. Se um dia nós quisermos sair daqui do sistema, eu já expliquei como a mensagem pediu para eu explicar para vocês todos o que teríamos que fazer. Se uma pessoa ir com a gente com ideias do sistema, sem ainda limpar a mente, ela vai trazer de volta. Se levarmos livros que não sejam aqueles necessários para a gente recomeçar na natureza, porque a gente vai ter um tempo de recuperação e tal, e controlar para não cair nas mãos de alguém que por acaso tem algumas ideias diferentes, vai voltar tudo de novo. Então tem que ter pessoas com uma mente totalmente limpa do mundo do sistema para ser aqueles que vão orientar. Não pode ter chefes, não pode ter líderes, não tem que ter hierarquia, todos nós vamos voltar a ser todos um só. Então, perceberam que não é um final do mundo? É um final da historinha, do script, porque vai ter o recomeço em algum outro jeito, algum outro ponto. Pode ser que ele traga a historinha de aliens ou qualquer outra coisa. Ai, vamos viver em Marte, vamos para outro planeta, não sei. Mas preste atenção, não há final. É só um truque para as cenas do mal serem realizadas, justificativas para o recomeço diferente. Afinal, todos os dias ele destrói aqui e ali, não é? Está sempre destruindo e cai ponte, e sempre alguma coisa de destruição no mundo, não é? Nas nossas vidas, nas vidas dos animais e tal. E mata animais e pessoas aqui e ali, não só os seres humanos. Mas, num baile de gala, o grande finale, ele mata um montão, faz aquelas cenas e chama isso de final de mundo. Com punição para todos. O que é isso? Parece coisa de psicopatas covardes. Aqui, eles estão querendo nos dar um final que o tal livro disse que tudo seria revelado, mas a revelação que nós recebemos não revelou coisa nenhuma. Até hoje eu não vi nada aqui nesse sistema que seja uma revelação, que eu diga assim, revelou alguma coisa. Revelou nada, revelou só parte da historinha que vai dar outro script, outra coisa, outra historinha que vai dar outra extensão para outra historinha. Apenas deu força para as historinhas que validam as crenças. Não estamos recebendo revelações de coisa nenhuma que possa a gente dizer, revelou, nossa, isso fez uma diferença imensa. Apenas ganhamos mais ciladas e enganações. Por que diabos um final do mundo dado por um Deus de amor seria com coisas ruins para todos? Bom, se é o final, então ele que nos mostrasse a justiça sendo feita diante de nós, trazendo todos os que erraram e erram e foram ou são maus diante de nossos olhos e sendo repreendidos, e os bons sendo confortados, amados e não julgados e condenados junto com aqueles do mal. É certo isso? Mas alguns dizem, não, mas o juízo final vai ser depois que sair da carne. Deixa eu bocejar. Quer dizer que fora daqui não temos emoções. Sentimos dor quando estamos na carne. Então é aqui que temos que sentir o amor, a compreensão pelo que vivenciamos na carne. E não deixar a carne queimar, afogar, rolar pedras nos bons, quando somente os do mal deveriam receber a condenação completa. Temos o holocausto diário dos animais, como eu já expliquei a você. Temos ritual de sacrifício diário dos animais e dos humanos, desde um sacrifício tão pequenininho que humanos não percebam que é um sacrifício, e temos também os grandes sacrifícios. Temos as torturas pequenininhas que as pessoas não percebem, e temos as grandes. Temos os pequenos traumas e temos os grandes. Porque as pessoas simplesmente aceitam que outros da sua espécie sejam cruelmente mortos por catástrofes de pré-apocalipse ou já o apocalipse no seu final. Como aceitar ver as nossas pessoas sendo afogadas, mortas, sofrendo de hipotermia na água horas e horas, animais, crianças? Como aceitar isso e continuar acreditando que isso aí vem do Deus de amor e do bem? Não pode ser. Um ser humano realmente verdadeiro, ele teria que imediatamente cortar qualquer elo, qualquer ligação com esse tipo de crença, com esse tipo de seres, de poderes, sei lá o que mais que pode ser isso.
mas coisa boa, não é? Não seria hora então desse apocalipse ser dado apenas aos do mal? Pois se ele mata os bons e inocentes, que ele, o Todo-Poderoso, deveria ter protegido sempre de tudo, antes mesmo de acontecer todo o mal, antes de tudo ser tomado pelo mal, não só as pessoas, mas tudo. E deveria proteger também no final do mundo. O que ele faz? Manda todos para o mesmo buraco. Não faz sentido que um ser dito de amor e do bem aja dessa maneira. Não podemos aceitar as justificativas do porquê ele comete o mal. E há muitas justificativas e todas foram bem fixadas para serem aceitas desde os nossos antigos até hoje. Eu não vou estender esse assunto porque eu tenho vídeos falando sobre isso. Mas eu queria saber como é que mentes humanas se tornaram e se tornam cúmplices desse mal. Como aceitam que esse Todo-Poderoso faça isso com todos nós? Pessoas estão felizes porque finalmente o que estava escrito nos livros ou no livro sagrado está acontecendo. Por que elas aceitam esse mal como sendo real, necessário e que partiu de um ser do bem? E ainda de amor. Como podem aceitar este crime contra a própria humanidade? Eu não consigo compreender por que um ser humano não estaria agora, nesse momento, acordando, despertando, rejeitando este mundo, rejeitando tudo que vem dele, absolutamente tudo, não pode faltar nada, porque não iria sobrar aqui uma coisa verdadeira no meio de toda mentira e do gerador de grandes mentiras. Não tem como. É poder total da mentira aqui, não salva-se nada. Se eu agora estivesse aprisionada em grilhões de crenças, essa é uma grande chance para qualquer um acordar, e eu acordaria. Porque eu sou humana de verdade, e isso aconteceu comigo desde criança. Como pode adultos hoje em dia não perceberem esse mal, essa malícia, esse ódio contra a nossa humanidade? Eu acordaria tão rapidamente diante do que eu assisti no Rio Grande do Sul e que está acontecendo no mundo todo. Olha, eu nem precisaria que fosse tudo isso. Só de ouvir que todos os dias crianças que não têm como se defender sofrem aqui dentro coisas que adultos estão sofrendo, eu já acordaria. Só de saber que tem animais inocentes sendo abusados, maltratados, eu já acordaria. E diante de tanto crime contra a minha própria humanidade, eu acordaria, eu deixaria tudo para trás, eu não suportaria, eu ia ter muita tristeza de saber que eu estava sendo cúmplice com tudo isso aqui, porque estava aceitando. Eu estava aceitando o meu mental, com a minha fé, devoção eu estava dando, crédito, confiança, tudo para um criminoso. Um grande psicopata criminoso invisível. Mas atrás do invisível há outros que realmente são os culpados. Porque o tal Deus é só uma palavra, é só uma construção de poder. Esse poder nem aparece, porque o verdadeiro poder do mal está atrás dele. Por que elas aceitam? Mas a justificativa preferida é porque tem um plano maior, é porque não podemos entender a mente dele. Não é para ficar questionando o que Deus deseja, o que Deus faz. Ele sabe o que faz, a gente não sabe de nada. Pois é, eu posso sim. E quem não pode entender que o bem e o amor não tem nada a ver com o mal, está com a mente atrofiada, envenenada e controlada. Pois é óbvio que não tem como chamar tantas cenas do mal de um ato vindo de um ser de bem, um ser amoroso, um ser que nos ama. Eu não posso compactuar com isso, eu não consigo ser tão idiota para ficar aceitando uma coisa dessa. Eu já tentei muito na minha vida participar de tudo isso, me idiotizar, me inferiorizar a ponto de aceitar isso, mas minha mente não aceita. Nunca aceitou, não consigo. Eu não sei como as pessoas fazem para aceitar uma coisa dessa. O quão estúpido nos tornamos para aceitarmos que façam o que quiserem conosco e com nossos semelhantes.
Eu não consigo ser cúmplice desse Deus e aceitar que o mal dele não adianta a justificativa que for, eu não consigo, então acaba comigo, porque eu não vou compactuar, eu não vou me tornar cúmplice. Tanto mal diante de nossos olhos e temos que abaixar nossas cabeças, e muitos pedem clemência, ou outros agradecendo que, que bom que ainda deixou alguns de nós. Deus é bom, olha só, as águas já estão saindo, olha, sobrou alguns de nós. É um final de mundo criado por um ser todo de amor e do bem? Será? Pois que o bem não se junta com o mal, ele não combina com o mal. É como óleo e água, não se une, não se misturam. Nossa gente sofre, está humilhada, molhada. Eles estão extraindo dela até o último suspiro através do sofrimento. E não somente falo dos adultos, falo de todos os bebês em maternidade, bebês no ventre de suas mães que morreram afogadas, crianças, adolescentes, adultos e idosos, junto também os animais, desde os filhotes aos pais. Os do bem não conseguem reagir agressivamente, não conseguem revidar e se defender com a inteligência desse mundo. Pois que essa inteligência que o sistema diz que nós humanos temos não é verdadeira. Essa é a inteligência do pessoal dele. Essa inteligência do sistema serve ao mal. Olhem como os psicopatas são inteligentes para fazer maldades. As pessoas que são escolhidas para líderes são aquelas mais frias, pois os do bem não acessam essa inteligência necessária para se dar bem neste mundo. Se vocês pesquisarem sobre o que as pessoas acham de um líder, vocês vão perceber que as pessoas bondosas, de amor e do bem, elas não têm esse desejo de ser líder. Já os psicopatas, eles querem poder, eles querem liderança. E nós não temos a mente voltada para isso. Isso é porque nós humanos, na nossa essência original, não havia essa coisa de hierarquia. Isso aí vem do mal e não parte do bem. Nós éramos todos iguais. Não há essa coisa de um ser superior ao outro. Tudo isso foi criado aqui neste mundo. As pessoas escolhidas para serem líderes são mais frias, para comandar, para governar, para qualquer coisa que tenha poder, são as pessoas mais frias. Portanto, as pessoas do bem não acessam essa inteligência necessária para se dar bem neste mundo. Os do bem não têm o poder e a força do mal para dominar e controlar. Por isso, outros que podem agir sem serem controlados pela emoção têm a vantagem de não serem controlados pelas emoções, né? Então fazem o que querem com aqueles que são do bem e que sofrem esse controle que as emoções exercem, porque nós não conseguimos fazer o mal, somos do bem. O bem não é o mal, não se pode aceitar essa ideia distorcida dada às pessoas. Uns 15 anos atrás, ou 12 anos atrás, eu fiz um vídeo falando exatamente isso, como eles nos manipularam para aceitar que o bem precisa do mal para se equilibrar. Quem precisa do bem é o mal. O bem, ele existe por si só, ele não precisa do mal. Já o mal, ele precisa atacar, ele precisa de uma outra coisa. Então ele precisa do bem para atacar. O bem não precisa de nada, ele não quer atacar ninguém, ele não quer ser superior a ninguém, ele não quer dominar, ele não quer controlar, ele não quer nada de mal, ele só quer existir pleno, magnífico. E o mal não, ele quer destruir. Vocês entendem a mentira, a enganação que fizeram com as pessoas? Que é porque tem que equilibrar? Não. E não tem equilíbrio de bem e mal aqui neste mundo. Este mundo é negativo. O bem aqui é em dose mínima para as nossas mentes não colapsarem. O bem, o amor, tudo que for bonito, é tudo aquilo que a mente ainda pode suportar para não colapsar e não ficar sem nenhuma mente aqui, porque o sistema precisa das nossas mentes. Por isso que eu estou falando, ele não vai se acabar. Ele vai deixar algumas mentes, porque ele precisa das mentes para recomeçar, e aquelas consciências que estão saindo com a bagagem deles
com certeza vai ser desviada para alguma outra cena, outro cenário, outras historinhas dele, que ele já deve estar montando por aí, planetas, mundo, universos paralelos, vai montando esses cenários dele aí, vai levando as consciências, vai levando as pessoas vivas, ou aquelas consciências que já saíram da carne, né, mas elas pensam que estão saindo porque morreram, alguma coisa assim das crenças, estão indo sendo desviadas para esses locais, para esses outros mundos, outras realidades. As mentes que aceitaram que o bem e o mal precisam conviver junto e que um Deus de bem pode fazer o mal, essas mentes, elas entraram num estado vegetativo. Enquanto as que não aceitaram e desconstruíram o sistema pouco, ou, sabe, mesmo que elas não completaram o RPD, né, o real processo de desconstrução, elas não aceitaram o sistema, então elas não ficaram totalmente vegetativas. Mas aquelas que aceitaram, elas entraram nesse estado vegetativo e se infantilizaram. A mente não se movimenta, ela não se estende, ela não cresce, ela não toma volume, ela fica ali, completamente atrofiada. Enquanto isso, aqueles que começam a desconstruir o sistema, a dizer, não, eu quero minha mente de volta, o que acontece? A mente entra num estado de privilégio mental. Ela quer ser livre, ela não quer mais nesse mundo, ela não quer ser obrigada a mais nada, ela quer ser livre. Sabe, quando eles matam os animais, quando eles vão matar os porquinhos ou qualquer outro animal, eles deixam os outros animais assistindo, pois assim eles ficam com mais medo e muito mais estressados. E por que isso? Porque eles querem que nós tenhamos esse estresse da morte na carne deles, conosco. Dizem que a carne fica mais macia quando judia dos cães, dando choque no ânus deles. Vocês acham mesmo que tem sentido isso? Vocês acham que é necessário que os outros animais assistam à morte dos seus semelhantes? E eles fazem conosco o quê? Eles também nos colocam para assistir à morte de outros nossos. Todos nós na televisão, tendo a chance de ver as nossas pessoas ali. Olha o cenário, vocês acham que foram aqueles números que eles nos deram de mortos? Claro que não. A gente sabe que não pode ser só aquilo. É muita água, é muita destruição, não tem como ser só aquele número. Então a gente sabe, a nossa mente fica em choque, dá um impacto danado para a gente ver esse cenário. Então nós estamos também com medo e estressados. E aqueles que passaram lá, porque muitos não estavam lá, não é? Mas aqueles que estão passando por aquilo, se coloquem no lugar deles. Como essas pessoas estão? O mental delas, emoções, tudo. Os seres humanos se acovardaram porque eles fizeram exatamente o que eles fazem com os animais. Sempre deixaram a gente saber das mortes, das violências, algumas até nem existiram. Eles fabricaram, eles produziram e encenaram somente para que a gente soubesse e ouvisse todos os dias os crimes, as violências, as agressividades. Eles colocaram pessoas deles para serem agressivas conosco, para nos tornar cada vez mais estressados, pressionados, acuados. Do mesmo jeito que eles fazem com os animais quando estão para ser mortos. Prestem atenção, é isso que eles fazem conosco. Por que os seres humanos bons não reagem? Medo, pavor mesmo que não mostrem. Todos os dias nós estamos sendo traumatizados, estressados, pressionados. Quanto mais eles tratarem mal os seres bons, as pessoas boas, os outros bons, eles se sentem oprimidos, eles recuam, eles não reagem. Por isso que eles fazem tanto mal para as pessoas boas. Basta olhar para o Rio Grande do Sul para ver o que eles fizeram conosco. Nos fizeram assistir o grande show para eles, vendo todos sendo afogados e ilhados, sofrerem todo tipo de medo e estresse, do mesmo jeito que eles fazem com os animais, assistindo, sabendo, conhecendo como podem morrer e sofrer. Isso aí não parece coisa de psicopata que quer sentir, saborear aquele prazer? Eu
tenho o poder de tirar a tua vida. Eu tenho o poder de acabar com tudo aqui, de fazer o que eu quiser com você. É um Deus psicopata, não é? É um Deus destruidor. Os deuses dos rituais e sacrifícios continuaram aqui, disfarçados de outra maneira. Mas seus rastros estão aí, suas pegadas estão aqui. Todos nós humanos deveríamos nos unir e levar esse Deus a julgamento, levar ele ao banco dos réus. Ele e todos aqueles com aparência humana que estiveram no poder, porque quem gosta de poder são aqueles que não têm emoções, mesmo que eles sejam amáveis, dóceis, riam para vocês. Lembrem-se, psicopatas, eles copiam nossas emoções, nossas expressões, eles são como camaleões. E o Deus que vocês estão adorando, aqueles que estão aprisionados em crenças, é um Deus criminoso. Ele foi negligente com sua criação. Se você tiver um filho e não criar direito, você é negligente. Ele criou, não foi? Não é assim que dizem? Que ele é o dono da criação? Então ele foi negligente, ele deixou tudo aqui, tudo junto, misturado, fazendo a bagunça que é e depois pune todos de uma vez? Vocês já imaginaram um juiz fazendo esse tipo de julgamento aqui na nossa sociedade? Que bagunça queria virar? É um Deus psicopata. Todos esses que mantêm adoração e obediência a ele são cúmplices. Infelizmente, perderam a humanidade. Vamos ouvir os áudios do Júlio do dia 28 de maio. Olá, Yetis. Tenho percorrido muitas regiões e cidades que foram afetadas pelas águas. O cenário é muito triste, tudo destruído. Lixo, muito lixo nas ruas, não sobrou quase nada. A capital, Porto Alegre, já tem muito pouca água. Eles deram um jeito de drenar, fecharam as comportas, o Rio Guaíba baixou. O tempo oscila entre calor, frio, calor. Tivemos dias de calor por volta dos quase 30 graus. Foram 2 dias, depois uma queda na temperatura. Hoje faz muito frio, vento, choveu o dia inteiro. Em outras regiões que foram afetadas também, região metropolitana, Canoas, eu pego muita estrada e é uma região um pouco mais afastada da cidade, mas tem muitos moradores, mas eles não mostram. Eu acho que eu comentei contigo. Eles ocultaram, eles não mostram, não fazem reportagens. Todas as emissoras estão juntas nessa. É proibido fazer filmagens com drones. Há denúncias que não é permitido fazer reportagem, mas na parte da estrada, quando eu passei dias atrás, um cheiro que eu identifiquei, cheiro de defunto, das pessoas que não conseguiram escapar, que ficaram em suas casas ou não quiseram sair, ou também pessoas que foram pegas, de surpresa. O cheiro é muito forte, atravessa outros bairros. Eu não estava sozinho, eu estava acompanhado de outras pessoas e essas pessoas também comentaram sobre o cheiro muito forte. Eu estava com o carro fechado e o cheiro era muito forte, insuportável, quilômetros de distância. E hoje eu estava mais próximo a Porto Alegre e o cheiro já estava lá. Ninguém fala nada, não há nada na internet. Procurei no Google, não existe reportagem. As emissoras de TV, ninguém fala nada. O que eu já vi são pequenas denúncias, mas o que outras pessoas falam que é fake news. O pessoal não fala, não comenta. As pessoas que estavam comigo
fizeram apenas um comentário, mas logo em seguida trocaram o assunto. Ninguém quer falar. O povo, as pessoas aceitaram isso de uma maneira, como eu te falei dias atrás. Eles estão só assistindo o que está acontecendo aqui. E é muito triste isso. É triste de estar nesses ambientes. Sabe, eu não tive dúvida no momento que eu passei nessa estrada próxima a Matias Velho, que é uma região de Canoas. É bem afastado de Porto Alegre, né, região metropolitana, mas é das áreas mais afetadas e ainda tem muita água para essa região. Na capital já não tem. Em alguns pontos, em algumas ruas, próximo ao centro, mas praticamente pouca água. Agora, outros bairros fora de Porto Alegre, um pouco mais afastado, ainda tem muita água. Tem casas debaixo d'água, carros, abandono. É como se não tivesse mais ninguém vivendo nesses ambientes. É tudo estragado, carros abandonados, casas abandonadas. É destruição total, muito lixo por todos os lados, todas as ruas. É uma montoeira de lixo com barro, com cheiro de esgoto. É terrível passar por esses lugares. Eu não sei mais nem o que pensar, mas às vezes eu sou obrigado a pegar essa estrada, essas ruas. E é difícil tu fazer vista grossa, não fazer que não vê. É difícil mesmo. E a coisa mais absurda é que as pessoas não se importam. São poucos que comentam isso. Mas o assunto, eu entendo que as pessoas não queiram ficar falando disso. Só que a impressão que eu tenho, que eu sinto, né, é que ninguém mais se importa. Nem com o corpo. Se um corpo estiver jogado, é a sensação que eu tenho. Não é diferente, é desse jeito. O que está acontecendo aqui? O povo não reage. Tem muito medo aqui. Eu sinto também. As pessoas estão temerosas porque não sabem o dia de amanhã. É difícil lidar com isso. Porque as pessoas perderam as suas casas, seus parentes, seus familiares. Perderam tudo. É uma vida que foi por água abaixo. Vendo por esse lado, sim, as pessoas estão traumatizadas. Animais abandonados. Um outro dia, no dia da invasão das águas, um shopping center muito conhecido aqui da capital. No subsolo tem uma empresa que comercializa animais. É uma rede bem famosa aqui. Os animais ficaram presos no subsolo e os funcionários preocupados apenas com material, com notebooks e esse tipo de material. E os animais ficaram trancados dentro do estabelecimento e morreram todo afogado, sem chance. Por que essa firma não levou esses animais para outro andar? Tem espaços vazios e não tinha ninguém para remover esses animais. Os pássaros morreram tudo afogado. Olha que loucura isso. Que loucura, isso virou um hospício, esse lugar aqui. Yetzi, isso aqui é um hospício, Yetzi. Comandado por psicopatas. E as pessoas estão aceitando. O coração ficou endurecido. Não existe sentimento de um ser humano real. Estão apenas consumindo, vivendo. Olha o absurdo isso. É um absurdo. Não vejo ninguém preocupado. Não vejo. Eu tenho contato com muitas pessoas. Mas, no geral, é tudo igual. Falta o sentimento. O sentimento que falta nas pessoas. Estão vazias e foram preenchidas com uma outra coisa. Elas estão perderam a memória. Nesse hospício é um manicômio. Isso aqui é uma organização. Esse mundo é uma organização criminosa. Uma organização
criminosa. Esse sistema é uma organização criminosa. Sabe, Edson, é uma sequência de coisas ruins acontecendo, de todo tipo. De pessoas se aproveitando, né, das doações que foram enviadas, né, para o Rio Grande do Sul. Tem pessoas se aproveitando disso. Existe a denúncia de facções dentro desses locais para onde as pessoas foram colocadas, né, onde as famílias estão vivendo nesse momento. E isso tudo é denúncia, tudo denúncia. Denúncia também de pessoas que estão recebendo comida vencida. É muito triste. São essas informações que eu tenho. Eu não gosto de trazer preocupações, mas é a realidade que está ocorrendo aqui. Foi perdendo a força. Eles estão falando em reconstruir, mas até o momento tem sido feito muito pouco, né? A água estão dando jeito de retirar a água de alguns locais, né? Tem muita circulação das forças, né? Da segurança pública. Muita coisa eu não sei o que realmente está acontecendo. O trânsito está um caos. As estradas sem condições de circulação. Em alguns pontos tem muita água fora da capital. Depredação de ônibus, incêndios próximo a um condomínio conhecido da capital. O que tem parecido para mim, que eu tenho percebido, é que as coisas estão sendo resolvidas dia a dia, os problemas estão sendo sanados, a água está baixando, mas existem muitos problemas para serem resolvidos na capital e fora dela. Não tem como esquecer as cidades que foram varridas, destruídas. Famílias, milhares de famílias que estão desabrigadas, pessoas desaparecidas, números que estão sendo divulgados e que foram divulgados, reais ou não reais. A mensagem que alguns governantes, né, desse país é que a cidade vai ser reconstruída, né, o estado no geral vai ser reconstruído. Mas em quanto tempo vai levar isso aí? Vai levar muito tempo. Então, eu não creio que as coisas vão ser resolvidas rapidamente. Nunca existiu essa coisa rápida no Brasil. Nada é rápido aqui, tudo é moroso. Eu gostaria que isso nunca tivesse ocorrido aqui. É uma experiência muito ruim. É algo que eu não gostaria de ter experimentado, de ter visto e saber que isso ocorreu. Eu sinto também que eles já estão dando um outro capítulo de acontecimentos. Talvez apareça alguma coisa boa aqui para convencer o povo, mais uma vez, que esse lugar é bom, que vale a pena investir. E é isso, é alguma coisa assim. Não consigo pensar direito. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet de Wahrheit.